Salve, salve, amados! Aê, Gi! Bem-vindas! Dani! Sejam todas muito bem-vindas! Gente, live inesquecível hoje que vocês vão ver. Yay! Bem-vinda, querida! Gratidão, muito bom estar aqui com você, feliz com o convite. Uma delícia, dia 18 do 8 às 18 horas. Né? Muito bom, Gi. Muito obrigada por ter aceito. E acho que será uma live realmente forte, inesquecível. Eu quero pedir para você se apresentar para quem for da minha rede, depois me apresento para quem for da sua também. Mas eu queria contar para as amadas, que eu sempre falo que eu fiz constelação e que eu conto os causos no encontro de mulheres que eu faço. E a Gi me representou. E, gente, é muito louco, porque até hoje eu me vejo, às vezes, em situações que eu lembro da Gi, né? Falei, gente, eu fico daquele jeito. E foi muito forte para mim. Eu tenho, realmente, já te falei pessoalmente, mas sinto uma enorme gratidão por você e pelo seu trabalho, enfim, por você existir e ser esse ser sensível que capta tanta coisa incrível. Nossa, eu que agradeço, querida. Foi assim muito forte mesmo participar da sua constelação. Foi uma honra estar a serviço do seu campo naquele dia. E a gente fala que sempre quando a gente entra numa constelação, a gente também trabalha algo nosso, sempre. Com Então certeza. foi um presente, assim, estar naquele dia lá. E então, para quem não me conhece, eu sou consteladora familiar, sou Gisela, filha de Valdir e Maria Hilda, neta de Hilda, Valdir, Sebastião e Raimunda. Trago toda essa ancestralidade para essa live hoje. Tenho muito orgulho de pertencer a essa família, a esse sistema e de estar aqui encontrando o seu, com certeza que está presente, para a gente falar desse tema tão importante, tão lindo. Nossa, adorei falar o nome dos avós também. Eu quero falar dos meus. Pode falar. Pode. Claro. Eu sou Helena, apesar do Instagram ser as bem-amadas, né? Sou Helena Cecília, filha de Eloá e Ian. Não, Eloá, filha de João, não, neta, né? Você falou, já tô confusa. Neta de Ana Cília e João, e filha de Ian, e neta de Ian e Helena. Olha Que só, lindo. gratidão, ancestralidade muito Sim. animada. Então, por onde que a gente vai começar, Gi? Através deles, honrando todos os que vieram antes, né? É muito importante esse tema. Hoje em dia se fala muito sobre ancestralidade e, e às vezes a gente acha que a gente já honrou a nossa ancestralidade, que a gente já incluiu todo mundo, Só que e não não. é bem assim, porque se a gente exclui, e existem muitas formas de exclusão, né? Às vezes um olhar um pouquinho preconceituoso, um pouquinho menor para algum ancestral, para algum avô, algum bisavô, para alguma raça, para alguma nacionalidade, né? Já faz com que a gente exclua. Então, no meu caso, eu tenho uma ancestralidade indígena, tenho ancestralidade negra, tenho ancestralidade nordestina, tenho ancestralidade portuguesa, mas quando uma pessoa diz apenas, eu sou, não sei, sou descendente de italianos, por exemplo, ou Uhum. descendente de portugueses, é lindo.
ver esse amor por essa ancestralidade. Mas muitas vezes com isso também está excluindo aquela outra ancestralidade, né? Com certeza. E então é muito importante ampliar esse olhar para entender o que é incluir, né? Então acho que Não, talvez por aí. total. E isso que você trouxe é muito lindo, né? Que eu coloquei no texto. Você pensa 500 anos atrás, ou você era indígena, ou você era colonizador, ou você era escravo. Então, tipo, no fim, todos nós, né, temos essas três linhas, tipo, lá da origem do tempo. E acho muito legal isso que você trouxe, porque acho que um ano atrás, mais ou menos, eu vivi eu fiz um processo muito legal, um curso super interessante, e que tinha depois um exercício que você ficava 11 dias fazendo Ho'oponopono para os ancestrais, enfim, né? E eu percebi que, exatamente por causa do trabalho com as mulheres, eu sempre conectei muito com as minhas avós. Eu nunca conheci, tá? Nenhum dos meus avós. Nem materno, nem paterno. Quer dizer, paterno conheci meu avô, perdão. Mas ele faleceu, eu era pequenininha ainda. E, e aí eu via muito né, saudar as mulheres, saudar, honrar e me conectar e tentar descobrir histórias e tentar trazer receitas e tal, mas eu não fazia isso com os homens. E aí nesses dias, né, que eu tava lá em Ho'oponopono para toda a família, eu vi que eu não coloquei exatamente por N preconceitos, por histórias, não, mas ele traiu minha avó, não, mas ele fez isso, ele fez aquilo, não, ele, né? E eu falei, gente, que horror! Foi muito difícil, assim, né? Que eu olhei e falei, isso é muito importante, Gi, que você Sim. trouxe, porque a gente faz isso até com os que a gente nem conheceu, que a gente ouviu histórias, né? E a gente absorve, e ao mesmo tempo, né? Que foi o que eu vivi com muita força na constelação com você e com o Bruno Queiroz. É, é incrível depois, quando você, né, você se conecta com a constelação e depois como você enxerga depois na vida real tudo diferente. Como as coisas vão para o lugar delas mesmo, né? Recebem a importância, ocupam o lugar, né? São ressignificadas. É muito mágico. E é importante isso que você trouxe, porque às vezes a gente acha que essa conexão que a gente estabelece com a ancestralidade feminina deve ser apenas com a ancestralidade feminina, É, né? Na questão do movimento feminista, na questão do olhar para o feminino, muitas vezes a gente acaba excluindo o masculino da nossa ancestralidade. Então, como você disse, às vezes um avô, porque traiu, a gente não exato. consegue restabelecer esse olhar respeitoso. Mas Exato. sim, mas é muito importante, porque Muito. quando a gente não consegue, a gente toma partido, e a gente vê muito isso no campo, em várias constelações, onde algumas pessoas tomam partido, elas começam a não se permitir viver uma relação plena com o masculino. E isso Exato. não é consciente, isso é inconsciente. Então, é uma dinâmica que diz: se a minha avó não pôde, se ela sofreu, se ela passou por isso, eu também não me permito, porque é um amor, a gente chama um amor cego. Ele não é claro, ele não fica muito óbvio. E a gente reproduz padrões e não consegue se entregar plenamente para o masculino. Então, olhar e abraçar a ancestralidade feminina requer olhar e abraçar também a masculina, porque Exato. somente com as duas a gente consegue estar inteiro para se entregar. Maravilhoso. Olha, a Van, que tá aqui, falou: eu super tomei as dores delas, minhas ancestrais femininas, sobre os homens ancestrais. E a Van tá comigo há um tempão. Rachel, bem-vinda, que fofa, com as mãozinhas. Mas Gi, sabe o que eu acho mais forte agora que você tava falando, gente? Olha que louco que são as coisas. Na constelação que a gente fez, né, eu não falei, né, para as pessoas, mas eu fui com esse intuito do tipo, quero me entender com o masculino, né? Quero conseguir acolher, né? Mesmo o que, enfim, o que eu julgo errado, o que eu não gosto, o que eu acho feio, o que eu, sei lá,
eu quero conseguir perdoar, eu quero conseguir ver de um outro lugar, né? E foi muito forte, porque, obviamente, papai e mamãe, um básico, né? Mas, mas além de papai e mamãe, né? O que me impressionou, gente, dentro dessa fala da Gi, foi a quantidade de ancestrais do feminino que eu desconhecia, que apareceram lá e que eram mulheres com muita dor do masculino. E na constelação ficou muito claro, assim, esse dominó que foi, eu nem sei, né, no final, quem elas estavam representando exatamente, quem eram essas pessoas, ou enfim, uma hora, né, pensei, pode ser minha tia, pode ser minha avó, pode ser, mas enfim, não sei. Mas Mas foi isso nem é tão incrível. importante, sabe? Saber Mas, quem é saber exato, trazer aquilo a que atua em consciência. você, exato. Exatamente. E aquilo me marcou muito. E como que que essas partes nossas, né? Como eles atuam e que se a gente não cura, nossa, tá muito enraizado, assim. Mas, Gi, sabe o que eu queria te perguntar? A nível, né? Porque eu queria entender mais o olhar da constelação sistêmica sobre o coletivo. Porque olha só aqui, né? Então a Van trouxe que ela tinha isso, né? Honrou as ancestrais femininas, a Helena também. Vamos supor que a Gi também, né, passou por isso. E ótimo, estamos aqui buscando autoconhecimento, melhorando. Ao mesmo tempo, as mulheres, né, tão mais engajadas nesse autoconhecimento há mais tempo, né? Do que os homens. Mas como é que a gente faz? Assim, que reflexo, como a gente faz, não, mas que reflexo você vê desse coletivo, né? Dessa ancestralidade feminina com dores, questões, até você trouxe o movimento feminista, né? Que é um negócio que está voltando com força, que veio lá. Então, esse coletivo, como é que funciona tudo isso pelo sistema, assim? Então, a gente entende que todos os movimentos, as questões que vêm de forma coletiva, elas vêm para tentar curar algo que lá atrás não pôde ser visto com respeito, né? Então, Uhum, assim, primeiro falando do indivíduo, então, assim, de você, dessas pessoas que sentem essa dor feminina tão profunda, porque a gente tem de tudo no nosso sistema. A gente tem, se a gente for para várias gerações para trás, a gente tem assassinato, esquizofrenia, abuso, violência. A gente tem tudo isso, né? A forma como se vivia antigamente, os crimes de aborto. honra, exato, aborto, os crimes cometidos em nome da honra, as formas como as pessoas interagiam há muitas gerações era bem diferente. Então a gente tem tudo isso presente no nosso sistema. Mas nem tudo está atuando em mim ou em você. Então, existe Uhum. algo que atua mais forte, que a gente chama que você está colado nisso. Então, às vezes, na história de uma avó, na história de uma bisavó, na história de várias delas, então, você é aspirado para viver isso. Então, quando a gente, por exemplo, num tema como esse do feminino, a gente sente uma reação, às vezes, até desproporcional, porque, claro, todas nós sentimos de alguma forma essa vontade, né, do respeito, a vontade da igualdade de direitos, isso é algo que é inerente à natureza feminina, porque existe um histórico aí de desrespeito, de desigualdade, mas às vezes quando aquilo inflama de uma forma e toma aquela proporção, é que muito provavelmente tem algo aí, tem uma dor real do sistema, Uhum. começar cicatriz nesse campo de memória que atua fortemente. Então, muitas vezes não é apenas o seu olhar como mulher, mas a dor da sua avó, da sua bisavó, de todo mundo. E por que isso volta, né? Por que de repente uma mulher que tem isso presente, que atua nela, acaba atraindo um homem que também tenha isso no sistema dele em relação ao masculino e ambos se encontram para ter um aprendizado e ali eles conseguirem ter um novo olhar, ter um novo respeito, tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto para aquele, no seu caso, por exemplo, para esse avô que por alguma razão traiu, não, Uhum. e aí a gente não entra no mérito de se isso é certo ou Uhum. errado, mas Uhum. de um respeito e de não tomar partido. Então, isso volta para que a gente possa ter um novo olhar.
Só que aí, coletivamente, isso acontece com muitas. Então, toma uma proporção justamente por isso, porque foi algo que era uma prática usual, que era algo comum, era uma outra ótica da sociedade. Então, o movimento como um todo vem Uhum. porque muitas mulheres têm isso no seu campo. Então, isso volta. Por que que volta? Ah, será que é uma injustiça, né? Você se sentir assim, você não conseguir? Não, é para que a gente agora possa fazer diferente. E como que é o diferente? Pelo menos na minha visão, e acredito que na visão sistêmica como um todo, é sim implementar e buscar essa mudança, esse respeito, esse direito, mas não como uma forma de supremacia, porque aí entra a questão. Quando essa pessoa está inflamada sistemicamente, tem algo nela agindo que ela não tem consciência, Uhum. ela acaba cruzando essa linha. Então, ela vai para a supremacia, não apenas sobre homens, mas sobre mulheres também. Porque aí Uhum. a gente chama a dupla transferência. A mulher tem raiva do homem pelo que aconteceu, mas ela também tem raiva das mulheres porque ela sente essa vontade de estar em paz, mas como elas não se permitiram, ela também não se permite por uma fidelidade sistêmica. Então é uma dupla raiva, né? É algo que então ela acaba tentando tanto uma supremacia feminina quanto masculina, ou seja, ela tenta se colocar de alguma forma superior a isso. Então, na verdade, o movimento eu entendo que é outro, né? É para que a gente possa agora olhar com respeito e realmente incluir todo mundo, incluir os homens, incluir as mulheres. Então, quando a gente nesse movimento diz, esse é o caminho, por exemplo, para as mulheres, eu escrevi sobre isso esses dias. Então, o caminho para resgatar o feminino é você, não sei, talvez usar maquiagem ou você usar essa roupa determinada, eu não sei, assim, eu estou aqui elaborando, Uhum. mas mostrando esse caminho, eu estou excluindo todas as outras que não estão indo por esse caminho. E aí eu estou criando uma divisão, ao invés de uma união do feminino, entende? Exato, acho lindo isso que você trouxe, super relevante. Uns tempos atrás, eu assisti uma live maravilhosa. Não sei se você conhece o perfil Ione das Pretas. E a Não, Carol, ela mas eu vi você escreve. falar numa live sobre isso. É, ela é maravilhosa. E ela trouxe isso né, com as mulheres. Então, quando a gente fala, ai, as mulheres não tiveram o direito de trabalho e independência feminina, as negras sempre trabalharam, porque os negros eram escravos. Então, quando a gente toma esses posicionamentos, a gente está excluindo. E assim, e o quanto que a gente exclui, né, ela trouxe isso com muita clareza, com muita firmeza, o quanto que a gente exclui principalmente os movimentos feministas. É muito importante dizer que são movimentos feministas de mulheres brancas ocidentais. Porque, tipo, elas são totalmente excluídas nessas falas, né? E eu tenho olhado para isso com muito carinho, principalmente em relação ao meu trabalho, por trabalhar com mulheres, e que eu vejo que eu não sei como, mas que um momento eu quero abrir mais, né, para os homens. Eu, tipo, os atendimentos que eu faço, atendimento de reconexão da alma, eu faço com homens também. É, mas é isso, sinto que muitas vezes elas têm mais abertura e às vezes é mais fácil da gente trazer, né, esse olhar, assim. Sim, é importante, ao invés de começar a apontar, né, um caminho, é incluir todas para ir junto. Então, e isso não é Exato. tão simples, né? Como você diz, às vezes a gente se posiciona e fala uma coisa e a gente nem percebe nesse momento que está excluindo o outro. Então, outro dia eu vi um post a respeito de cachos, né? Que agora eu estou nesse movimento de Linda, parece um resgatar. anjinho, gente, não parece um anjinho? Olha, Não, eu coisa quero mais linda. resgatar, porque eu perdi com químicas, com questões, e também deixando os cabelos brancos, então eu quero ver como é meu cabelo, porque até isso, outras mulheres, e não é nem o movimento dos homens, outras mulheres vêm com o julgamento do tipo, se você deixa o seu cabelo branco, você é desleixada, você não tem amor próprio, você não é feminina, quer dizer, essa é uma leitura que vem de um sistema de crenças dessa pessoa. Mas para a outra,
isso pode ser a libertação, e o feminino é talvez olhar, por exemplo, no espelho e ver como que é o seu cabelo natural, como que, enfim, ele foi pintado pelo divino ou pelo sagrado, ou como que a gente Uhum. chama, né? Então, a gente vê esse tipo de coisa, e aí eu estava contando num desses posts, uma pessoa falando, olha, fala-se tanto na coisa dos cachos e nos métodos e tudo, e ninguém menciona, por exemplo, que esse conhecimento vem das negras. E Sim. elas, desde sempre, aprenderam, e por causa delas nós hoje sabemos cuidar. Então, quer dizer, às vezes quando você fala algo, você defende algo, você está nesse movimento, não é por mal, mas você acaba excluindo. Então, com esse olhar sistêmico e falando do coletivo, como você disse, é muito importante a gente refletir. Onde eu estou incluindo, onde eu estou excluindo, onde eu estou tomando um caminho como único certo, mas esse caminho vem das minhas crenças pessoais, que muitas vezes pode ser limitantes, né? Uhum. E sabe que me veio agora enquanto você tava falando? É que, tipo assim, minha cabeça vai misturando tudo, tá, gente? Tipo assim, vai Claro, espiritualidade. Eu pensei, tá ótimo. vendo? A gente é isso, a gente é índigo. Aí pensei, a gente veio quebrar, veio trazer pra superfície todas essas merdas que ficaram guardadas durante todos esses séculos, né? É, eu também pensei na Madame C.J. Walker. Você assistiu? Sim, É assisti, lindo maravilhosa, demais, né? emocionante. É E como é muito. bom poder, nesse momento, ter esses documentários, esses filmes, né? Tem um filme também, eu não sei se é Um Dia por um Fio, algo assim, que fala, por exemplo, da relação da mulher negra com o cabelo, né? Da questão da aceitação, do que aquilo representa para ela. E como é bom, por exemplo, para minha filha poder ver tudo isso. Ela tem 15 e na minha época a gente não tinha, né, tudo isso para ver. Então, eu acho que cada vez mais vem essa inclusão, não apenas do feminino, mas de todas as raças, de todas as caras do feminino, né? Exato. Não, e o que eu acho. Então, olha como, gente, olha como tudo interliga. Ano passado eu fiz vários trabalhos, né? Me engajei no Instituto Nauá, que apoia os índios Runicuins, que dizem que é a, a linhagem indígena viva ainda mais próxima dos maias, e que é brasileiro lá no Acre, norte do Que Brasil. legal. E o pajé estava aqui, enfim, e ele sempre diz que, né, que eu não esqueci a frase, mas ele sempre fala do futuro arco-íris. E olha que louco, porque o futuro arco-íris, ele quer dizer todas as nações de todas as cores vão formar um arco-íris, porque eles vão se unir, né? Então são os brancos, amarelos, os vermelhos, tipo, é a nação arco-íris, ele fala, sempre que ele se refere do Sim, futuro. Não, porque na nação arco-íris. E aí eu acho muito forte porque paralelamente com o meu trabalho de reconexão da alma e espiritualidade, né, a consciência crística, que estamos em direção a essa consciência crística, que como se traduz isso em luz, o arco-íris, né? sim. E mais recentemente eu me conectei com o conhecimento que é dos maias galácticos, não sei se você já ouviu falar, mas eles dizem que é como se fossem os maias, os indígenas maias que viveram aqui, receberam informações dos maias galácticos, que foram os UFOs, enfim, vou chamar de UFOs, ETs, como vocês quiserem, Sim, amigos de outros planetas, que trouxeram uma superinteligência, né? E eles falam que então o planeta Terra tem a camada arco-írica também, quase como se quase não, a aura da Terra é um arco-íris. que Então, lindo. e aí a gente tá falando, eu falei, tá vendo, tá tudo isso é a mesma coisa, a gente só fala, encontra diferentes Sim, caminhos, né? E que é isso, e lá não importa, né? Na minha família também tem o lance da homossexualidade, sempre existiu, nas minhas duas famílias. Então eu fui criada desde de pequenininha com isso sendo extremamente comum, sabe? Meu sim. padrinho, os melhores amigos da minha mãe, tá bom, o tio fulano gosta do tio Beltrano, sabe? Isso nunca foi Depois que eu cresci que eu fui entendendo que isso era uma questão para a sociedade. E, e aí é muito... Então eu tenho um familiar que recentemente fez a troca de sexo, né? Tipo, era menina, virou um homem. E isso trouxe... E é muito louco, porque ele virou um homem gay.
porque ele é homem, mas ele gosta de sair com homens. Sim. Isso às vezes até hoje me dá nó, que eu falo, uau, calma, deixa eu lembrar. E, e é muito interessante, porque toda vez que alguém na família, né, ia abrir, gosto, a minha escolha sexual, tipo, sempre tinha aqueles que, né, falavam, ai meu Deus, e agora? E pra mim, assim, falava, mas a gente tem que dar apoio, e era muito louco, assim, não, agora que a gente tem que dar apoio, agora que a gente tem que, meu, pegar a mão dessa pessoa e trazer e falar, tá bom, nada muda, que diferença faz pra mim, na minha Sim. vida, tipo, sua escolha sexual, enfim, né, sua mudança de gênero, tipo, não muda em nada. E aí eu falei, eu fico sempre pensando nisso, como que a gente vai fazer, né? Quantas terapias mais vão surgir, quantos despertares mais vão surgir para a gente começar a... Aí entra a física quântica, né? Para a gente entrar nesse... Assim, tá tão profunda a nossa conexão com o nosso mundo interior, a ponto da gente se conectar com outro desse lugar, dessa energia amorosa. Ó, vou chorar, gente. Então, de TPM, mas, sabe, sem julgar, sem olhar, mas sem esses conceitos que, putz, né, todos nós trouxemos, como a gente Sim. falou, de todas as famílias, todo mundo tem essas histórias. Então, chega, né? Todos nós temos tudo. Todos nós temos homossexuais nas nossas famílias. Às vezes nós admitimos, às vezes não. E isso é uma exclusão. Então, quando a gente fala da exclusão invisível, quando eu olho para um primo, para um tio, e eu olho com aquele olhar As fofas, minhas diminuindo. amigas, tipo, apoiando, Helena, Sussa. E aí a gente, quando olha com esse olhar julgador, com esse olhar de preconceito, a gente descumpre uma das leis sistêmicas que o Bert fala, que é essa da inclusão. E o que acontece? Acontece que muito provavelmente numa nova geração virá alguém que vai estar enredado nessa exclusão e vai Sim. sofrer, às vezes, um sentimento de rejeição, de não se adequar em nenhum grupo, de não ser amado, e você não entende por que isso vem. Mas isso vem desse episódio onde alguém foi excluído, seja pela sua orientação sexual, seja pela sua raça, seja pelo que for. Então, assim, é muito importante a gente olhar para isso, né? Mas eu acredito que tudo isso que vai se movimentando no coletivo, como você disse, nesses movimentos que têm acontecido, né, das mulheres, da comunidade LGBT e todos as discussões que têm vindo e tudo isso vem justamente para trazer essa consciência. Claro, é algo que vai demorar, né? Não é algo que é da noite para o dia. Mas é importante a gente incluir a todos, inclusive aos homens. Ontem eu estava assistindo um TED Talk assim, da Jane Fonda com aquela amiga dela, que eu não sei o nome, aquela atriz que faz o seriado e tudo. E elas estavam falando sobre Das amizade feminina, velhinhas? das velhinhas. É, então todo mundo fala pra assistir esse É seriado, eu nunca demais. assisti. Então, eu não Não, eu assisti preciso o assistir. seriado, mas eu assisti o TED Talk delas e elas estavam falando sobre a amizade feminina, sobre como para a mulher a amizade é quase um ato espiritual, porque você se abre de Uhum. uma forma, você encontra ali um apoio, uma palavra, uma força, uma energia, existe uma troca ali. E como que os homens não têm isso, né? Como que desde quando nascem também existe algo do tipo, homem não é assim, homem não é assado. E aí tem um estudo que mostra que quando eles são muito crianças, existe a mesma abertura para isso, né? Elas mencionam esse estudo. Então, existe essa mesma abertura para você também contar para o seu amiguinho as suas coisas, os seus problemas, mas que eles vão sendo criados para ter uma outra postura. Então, é olhar para isso também com amor, entender que tudo vem de um sistema de crença também, de uma consciência pessoal que é restrita, né? E a gente conseguir olhar para isso com amor, porque às vezes na vontade de afirmar algo nosso, a gente acaba não enxergando o outro. E aí eu coloco Exato. todos, eu coloco todas as raças e todos os sexos também, porque Uhum. às vezes fica mais óbvio uma minoria, mas existe todo esse contexto, né? Alguém perguntou o nome, mas eu não sei o nome. É um Eu TED também Talk. não.
com a Jane Fonda e com essa atriz que agora eu esqueci, se alguém E elas souber, duas têm um seriado de velhinhas amigas muito é, engraçados, que foi Grace and que é um Frank, eu sucesso. acho. É. E aí é muito legal elas falando sobre isso e trazendo esse novo olhar também. E, Gi, mas sabe que você estava falando? Me veio uma fala minha no curso dos 21 Dias para Bem Amar-se, que é um curso que esse ano, que agora eu estou transformando em online. Mas a Van que está aqui fez. Então a gente trabalha 5 naturezas e na natureza feminina eu falo muito disso, né? Que o feminino tem um lance de culpar o masculino, né? Por tudo que pelo patriarcado, né? Eu fico às vezes com preguiça da galera que fica, porque é tudo culpa do patriarcado. Meu, enquanto você ficar apontando o dedo, você não vai resolver nada, mano, né? Tipo, vem pro coração. Então, fica esse papo do patriarcado, mas se você parar para pensar, somos, sei lá, mais de 7 bilhões de seres no planeta, agora eu não sei com o coronavírus exatamente o nosso número, mas todos os seres humanos, bilhões que estão nesse planeta, nasceram de uma mulher, né? Então, tipo, quem tem educado esses homens, né? Tipo, quem tem trazido, quem tem levado. Então, tipo assim, e tá na gente. E assim como eu acredito também que tá na gente essa transformação, assim, que o feminino tem um papel muito, muito importante e que é um baita desafio para nós descobrir esse lugar, né? Desse amor, desse perdão, vai chamar até de arquétipo, mas na verdade é um espírito, né? É como estamos todas tentando fazer um download, né? Todas que estão na busca, enfim, tentando compreender, tentando, né, abraçar, mas fazendo um download, né, dessa versão Sim. mais expandida. Mas esse movimento, ele só pode acontecer quando a gente começa olhando para nossa mãe. Uhum. E às vezes é muito difícil. Então, muitas pessoas buscam fora tudo isso, mas não conseguem olhar para sua mãe. E como que é esse olhar, né? O Bert chama de tomar a mãe. O que é tomar a mãe, né? É olhar sem julgamento, sem crítica, entendendo que essa mãe é a certa para nós, para nosso crescimento, para nossa evolução. E agradecer tudo que ela pôde dar, porque ela tem muitas coisas que ela não tinha para dar. E tá tudo bem assim. Então, enquanto a gente não consegue olhar para nossa mãe dessa forma, a gente não consegue começar esse movimento, porque a gente entende que da mãe vem o fluxo do amor e do pai vem a força para a vida. Então, também é preciso incluir esse pai. E se a gente não inclui um dos dois ou ambos, a gente exclui parte de nós, porque nós somos eles. Então, o trabalho começa por aí. Então, muitas pessoas, às vezes, estão nessa luta e nesse engajamento e tudo mais, quase como uma fuga, para não olhar. Uhum. Ai, gente, amo, quero mais live com ela. Gente, gratidão! Para não olhar Exato, me dá muita para preguiça, porque você. eu brinco sempre nas lives, às vezes minha mãe aparece atrás, né? Porque voltei a viver na casa dela e eu brinco nas lives, eu falo, tá vendo? Eu falo, aqui é na prática, a gente bota em prática o que a gente fala. A gente não tá aqui fazendo cara bonita, né? Fugindo, falando, e a gente tem que botar, né? E geralmente, essas pessoas, as que mais têm essa desconexão, às vezes, com o feminino, quando você vai Uhum. olhar no campo, na verdade, a desconexão é com o masculino. Então, ela Olha. tomou partido em algum momento, ela despreza esse masculino, seja porque o pai foi de um jeito, ou o avô, ou o bisavô, e ela toma Uhum. essas dores, e aí ela começa a ter todas essas questões. Então, assim, é muito importante entender que os dois estão em nós. Assim como você disse que todo mundo tem uma mãe, eu digo, todo mundo tem um pai. É Uhum. impossível não ter Uhum. uma Com mãe e um pai. certeza. Então, para a Sim. gente conseguir realmente olhar e vivenciar o movimento feminino, a gente precisa estar com nossas duas metades inteiras Polaridades, né? aqui dentro. E às vezes a gente está da boca para fora, mas lá dentro
a gente fala, ai, mas meu pai é assim, ai, minha mãe é assado, não sei o quê. E tudo que a gente critica neles, a gente acaba Uhum. reproduzindo. Exato, não. Essa eu já entendi, amiga. Então não tem Olha, jeito. Falar de ancestralidade, falar do feminino, é falar dos dois, porque a vida só se forma quando existe os dois. Não tem jeito da vida se formar sem. Mesmo que seja doador, é o pai. Então, é exato. tomar isso. E a gente entende que quando você não faz isso, você pode ter muitas complicações, porque você está rejeitando uma parte sua. Exato. Tem também um exercício muito legal de espelhamento que a gente faz nos 21 dias, que é você pegar, fazer um quadrado, então pai e mãe, e você vai lá e primeiro você bota todas as críticas, né? E depois aí dos dois. Depois você coloca as coisas boas. E aí a parte final é agora olha que bonitinho. Então, aí no centro desse xizinho é você, gracinha. Mas é que é mais fácil a gente olhar e perceber, e aí, enfim, aí começa todo o processo de cura, né? Mas Sim. é, mas é essencial. E ó, a Paty trouxe aqui de os homens também têm, acho eu, se encontram no silêncio, mas estamos também trabalhando o masculino, vocês não acham? Ah, de que do referente ao se encontrar, né? O encontro que você trouxe das mulheres, ser quase uma coisa espiritual. É um pouco diferente, né? Pelo menos eu concordo com elas, que as mulheres, quando encontram o seu grupo, né? O Bert fala muito disso, da importância da mulher encontrar outras mulheres e ali reforçar o seu feminino. E dos homens também fazer isso com outros homens, o quanto é importante Uhum. isso. Mas é diferente, eu concordo com elas quando elas dizem, porque esse encontro feminino é um encontro muito visceral, é uma coisa muito aberta, é uma coisa muito, claro, com aquelas amigas que você tem da Uhum. vida. E o homem, ele tem um pouco mais de dificuldade, talvez porque também venha historicamente esse perfil de que o homem ele é mais fechadão, ele dá conta de tudo, ele não se abre tanto. Claro, existem homens que hoje em dia já têm outro movimento, claro, graças a Deus, assim como Mas está existem mulheres também. começando, né? Muito recém, muito novo no mundo, os grupos de homens. Porque o que acontece, Paty? Boa parte dos homens, quando eles se encontram, como a Gi falou, né? Para reforçar essa masculinidade, e como que, na velha energia, pelo menos, né? Era visto, era falar o quê? De futebol, cerveja, dinheiro, mulher. Então era muito superficial, porque eles não conseguiam. Mas assim, eles não conseguiam acessar a alma, se abrir, né? Mas na verdade não é que eles não conseguiam fazer isso com os amigos, eles não tinham esse trabalho, né? Ou essa abertura na sociedade, enfim, são N motivos, né? Para mergulhar nesse lugar, para falar, putz, abrir e falar, olha, não tô legal, né? Tipo, até os homens que se abrem no relacionamento, né? Conseguem se abrir, já são vistos, uau, ele se abre, né? Tipo, uau, ele contou Sim, o que está passando lá dentro, mas na verdade nem muitos, a maioria, acredito eu, não tem nenhuma retórica de entender o que ele está sentindo. O que. Então, por isso que eles se recolhem, eles vão para esse silêncio. E não à sim. toa, daí vem os dados que boa parte dos suicídios é cometido por homens, que boa parte dos homicídios no mundo inteiro é cometido por homens. A gente nunca ouviu falar de uma adolescente numa escola americana que atirou em todo mundo. Não, isso acontece muito. Aí aconselho aquele documentário maravilhoso, tem no Netflix, The Mask We Live In. Sim, E, demais, exato. e no YouTube, O Poder dos Homens. Vou escrever aqui. Sim, traz esse olhar, né? Porque às vezes se abrir e falar de uma questão pessoal, para eles é quase como uma confissão de fracasso. É algo assim que Exato. vem com uma leitura interna muito pesada. Ao passo que para a gente, para as mulheres, é algo tão natural, porque vem, né, desde as nossas mães e vós e bisavós. Eu assisti, inclusive, aquele filme Na Tenda Vermelha, achei bem interessante isso, né? Que mostra exatamente isso, como é passado todo o ritual, toda essa coisa do conversado, se abrir entre as mulheres. Então, eu não sei, eu acho que é importante esse olhar que inclui também. Total. Pronto, aqui YouTube. Peraí, só que eu tô tentando escrever. Hum.
Ai, gente, é muito aflitivo. Pronto. Oi, Paulo, bem-vindo, Paulo. Mas acho muito. Pois é, e mesmo o feminino, né? O quanto que a gente também estava desconectado dessas raízes no Red Tent. Eu não assisti, mas eu sei a Sim. história. E, enfim, li muitas coisas sobre essa ancestralidade feminina. Toda a minha busca pelo sagrado feminino surgiu de buscar essa reconexão, de entender o que, que as mulheres faziam, né? E foi muito curioso que nesse processo. Eu tinha, enfim, eu tive vários problemas crônicos, né? Como estava com ausência de ovulação, estava com candidíase crônica, e aí eu chegou uma hora que nenhum remédio mais fazia efeito, né? Então aí fui para Ayurveda e fui para as receitas naturais e falei, vou mudar minha alimentação. E aí falando com a minha tia, irmã de minha mãe, que mora em Porto Alegre, que é a mais velha de todas, que conviveu mais, né, com a minha avó, teoricamente, e ela contava, não, eu contei para ela, falei, tia, tô fazendo tais receitas e tal, e falei, e ainda brinquei com ela, eu falei, olha, né, que eu ia casar, e aí ela falou assim, ah, que legal, eu falei, e ela, que você quer ter bebê? Eu falei, quero, tia, mas quando eu tiver, eu quero ter em casa, não sei o quê, né, eu tava lendo tudo sobre esse sagrado feminino, e ela imagina, menina, porque a sua avó, minha avó era parteira, né? A sua avó, nós, a gente tinha os filhos em casa porque a gente não tinha dinheiro. Mas você, que mora na cidade, que cresceu na cidade, pelo amor de Deus. Aí eu, tia, não, você não tem noção quanto tudo isso que você sabe é valioso, minha tia. Eu falei, agora a gente. Eu falei, imagine, tia, Gisele Bündchen, uma das mulheres mais ricas do mundo. Gisele teve os filhos em casa, com doula, com tudo, sabe? Eu falei, ela tem a horta dela, as galinhas dela, porque minha tia tem as galinhas, enfim. E aí eu falei, você tá super na moda, tipo, todas essas histórias tão assim, tia, vai voltar tudo, porque é aí que tava a coisa certa. E ela, não, menina, tipo, sabe, que bom que é você poder ir para o hospital. Eu falei, não, é bom, mas se né, nada disso funcionou, a gente tem isso como segunda opção, mas é melhor para o corpo, para a mente, para o espírito, para todo mundo. Então é muito louco como mesmo assim, eu fiquei muito tocada, assim, como ela, né, claro, uma pessoa com pouco estudo, pouco conhecimento, né, mas ela trazendo assim um quê de vergonha, sabe? Tipo, né? Isso é ruim, a Sim. gente só fazia porque não tinha outro jeito. Tipo, não, isso é exatamente isso que a gente tá precisando nesse mundo, minha tia. E é muito engraçado que ela chama todo mundo da família de amada. Ela fala, Ai, que amada, linda. como é que tu tá, amada? Então eu brinco sempre que Bem Amadas é uma grande homenagem à tia Didite. Que E é, você porque tem agora uma super ligação com ela, né? super, mas e todo mundo me chama de amada, então é muito engraçado. Eu falei, tá vendo? Ó, assim, peguei a Tchedite, dei Ctrl C e Ctrl V em todo, porque agora eu chamo todo mundo de amada e todo mundo me chama de amada e Tchedite se espalhou por aí. Sim. É algo herdado dela, algo que você segue ela. Muito lindo isso. Quer dizer, Né? dar continuidade a algo do sistema, que é o que a gente faz o tempo inteiro. A gente só não se dá conta, na verdade. A gente reproduz um monte de coisas, algumas conscientes, outras inconscientes, algumas que nos fazem muito bem e outras que nos fazem muito mal. Mas Exato. é assim que é, porque tudo vai se renovando para que aquele sistema possa, de alguma forma, ir se curando, né? Então é muito lindo ver o seu amor por essa tia, porque é um amor. Super, super, não, é muito amor. Gente, ela me salvou. Eu acho que eu contei isso no livro, quando eu tinha 4 anos, que eu tinha, olha só, cistite, infecção urinária crônica. Contei isso no meu último livro, Gi. Então, o que que acontecia? Eu tinha tanta infecção urinária, tanta, com 4 anos, que chegou um momento que eu estava com sangramento e nenhum médico, era a década de 80 no Brasil, nenhum médico achava a cura. Meus pais me levaram em inúmeros médicos. E meu pai é holandês, e ele falou para minha mãe, falou, olha, a gente vai ter que levar a Helena para Holanda, porque aqui não tem tratamento, nenhum médico encontra de onde está vindo esse sangramento. E aí eu chorava, fazia xixi, enfim, uma coisa bem chata. E aí a minha mãe, né, desesperada, ligou para a tia Judite, que mora em Porto Alegre. E tia Judite, com toda a sua sabedoria, disse à minha mãe, não, antes de tentarem irem para Holanda,
por que vocês não tentam uma cirurgia espiritual? Tem um centro, aí tinha um centro no Rio de Janeiro que você mandava cartinha e você pede uma cirurgia espiritual, né? Curei com a Ai, que cirurgia lindo. espiritual do centro. Então, tipo assim, e a minha mãe falava, né? Vai vir um monte de anjinho aqui, então você tem que ficar aqui com essa aguinha, nananana. Então, tudo isso foi sempre muito familiar para mim, né? E, Uhum. enfim, então, tipo, tia Didite me salvou dessa. Sim, Não a tinha como ter essa sabedoria que é homenagem. passada. É, sabedoria espiritual, né, amiga? Quando a gente fala na constelação que os pais são os grandes e nós somos os pequenos, né? Muitas vezes as pessoas Amo essa estranham e falam, fala. Amo. nossa, mas como assim, né? Meus pais, às vezes são, algumas pessoas têm pais que são, não têm estudo, que são mais simples e tudo mais, e a pessoa chega e fala, não, mas eu sou assim, eu sou assado, mas é uma sabedoria que não vem do estudo, vem do sistema, uma sabedoria da família, né? Milenar, que vai sendo passada. Então, sim, os que chegaram antes, e aqui entra na segunda ordem do amor, a segunda lei, que é a ordem de chegada, é muito importante. Então, se eu tento estar numa posição superior aos meus pais, da ordem deles, me sentir maior, ou dos meus irmãos, eu sou a caçula e de repente eu quero ocupar o lugar de mais velha, eu já inverti essa ordem e eu perco força, vem um peso. E como que a pessoa reage? Ela não reage com gratidão, porque a gente faz por amor. Então, um filho que às vezes quer ser pai dos pais e está nessa posição, muitas vezes faz por um amor cego, mas como que os outros reagem, né? Se sentem afrontados, porque ninguém gosta de ter o seu lugar tomado, né? Claro. Então é muito importante também a gente entender quando a gente fala essa frase que os pais são os maiores e os filhos são menores, porque muita gente acaba não entendendo e fala, não, não é verdade. Sim, é verdade. Enquanto a gente não conseguir sentir isso dentro de nós, que eles vieram antes e, portanto, eles têm uma sabedoria maior relacionada ao sistema, à vida, a essa ancestralidade. Se a gente não consegue sentir isso, a gente fica fora de lugar. E é muito ruim estar fora de lugar. É algo pesado. É muito pesado, eu já tive muito tempo fora de lugar. Eu desconhecia a constelação, demorei, tipo, tive que levar muitas na cabeça, porque chegou uma hora que eu falei, vida, que queres de mim, sabe? E fui seguindo os sinais e fui parando assim no meu lugar. Aí depois que eu me deparei com a constelação, que eu fui entender que a vida rezei, ela foi lá e deu um empurrãozinho, foi, Heleninha, vai pra lá que é seu lugar. E quando E você fala assim da doença, né, o olhar sistêmico para a doença, existe, para a gente, existem muitas questões sistêmicas envolvidas, especialmente de exclusão. criança, eu tenho muito de Exato, e criança. assim, na verdade, não é falar, nossa, não existe uma causa genética. Existe a ciência, existem as questões genéticas, mas por que que eu tô doente e não meu vizinho, né? Por que que é Uhum. comigo? Então, a gente olha para o sistema e muitas vezes a pessoa adoece para trazer algo à tona, para representar algo do seu sistema. Então, é muito comum a gente abrir o campo de constelação, olhar para uma pessoa doente, especialmente crianças. As crianças, elas são o espelho do que não vai bem naquele sistema. Então, assim, Uhum. elas vêm com essa missão de mostrar algo que está muito errado, não é errado, mas que não está sendo olhado com amor. Geralmente na relação dos pais ou geralmente em relação a eles. Muitas vezes existe uma dinâmica oculta que a gente diz assim, em seu lugar, papai, ou em seu Uhum. lugar, mamãe, eu adoeço para que você fique. Então é muito Uhum. comum ver É. crianças manifestando doenças e questões que vêm do sistema. Então, essa cura que você diz espiritual e tudo mais, eu super acredito, porque a doença ela tem uma razão de ser, né? Então, quando a gente consegue olhar para isso de outra forma, muitas vezes ela vem trazer para uma família, não é nem uma pessoa excluída, às vezes é algo excluído, às vezes é a gratidão, às vezes é a humildade, às vezes é o Não, pra mim, amor. eu tenho 100%, porque eu depois fui olhar, porque depois com 22 anos eu tive um tumor na bexiga, e de novo, eu e a minha mãe, a gente curou com reiki, chá,
E quando chegou para fazer o ultrassom na bexiga, o negócio tinha subido, o médico não acreditava. Mas eu e a minha mãe, tipo, pá, 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 pá. Que E, bom. e limpamos. Mas Sim. aí depois eu fui olhar, né? Fui estudar a metafísica da saúde. E o que eu cheguei à conclusão, enfim, por uma série de coisas, era que eu sou do segundo casamento, então eu tinha os irmãos do primeiro, e meu pai tinha muito né, meu pai é holandês, tinha sido casar com uma holandesa, depois eu, primeira filha brasileira, né, com uma mulher brasileira, então várias coisas diferentes. Então tinha o lance de eu não poder chorar, eu não poder me expressar. E a minha mãe tinha essa pressão do que, tipo, nossa, os filhos do primeiro casamento eram perfeitos, ela tem que ser perfeita também, sabe? Então, tudo Uhum. isso, então a bexiga está conectada com as nossas emoções, né? Com o fluir da vida, com o fluir da Uhum. espontaneidade das emoções, do chorado, né? E não Uhum. existia isso. Então, plup. Então foi aí que pegou muito. Mas olha, Gi, a gente tem pouquinhos minutos. Eba! Juju e Pena de Coruja entraram, adorei. É, eu queria te perguntar, já que a gente falou tanto do feminino e você trouxe, né, a importância do todos nós temos filhos, somos filhos, né, de uma mãe e de um pai. Então, o que você pode trazer aqui dentro da constelação, né, dentro do seu know-how? Como que a gente vai... Gente, acho que eu vou ter que criar os bem-amados depois dessa live. Como é que a gente vai honrar, assim, mesmo que, sei lá, de repente a pessoa não conhece os avós, os pais, enfim, o pai, né? A Mas gente como não que você precisa honra essa... conhecer, a gente é um aceitar, mas um aceitar que vem de dentro. É olhar para esse pai, para esse avô, para essa mãe e estar em paz com eles, exatamente como são. Isso não é simples. O Bert diz que tomou a mãe com 70 e poucos anos de idade, porque sempre vem, ai, mas e se isso? Ai, aquilo da minha mãe, ai, aquilo do meu pai. Sempre vem um porém. Então, é um exercício diário, demorado, mas de você sempre olhar para eles e entender, primeiro, que tem vários atrás deles, que eles têm os enredamentos e as questões deles, que eles fizeram aquilo, eles deram aquilo que tinham para dar. Então começa pelos nossos pais, quando a gente consegue olhar para eles, mas efetivamente aceitar e falar, sim, são os pais certos para mim, mesmo eles tendo tudo isso que às vezes eu julgo e o que quer que Que eu seja, e discordo. trabalhar nisso, porque quando a gente se discorda de algo, a gente se julga superior a eles na vida deles para saber o que é melhor para eles. Então a gente já infringiu a gente já excluiu e também saiu da ordem, né? E a gente também saiu da troca equilibrada, porque a gente entende que os nossos pais, eles não nos devem nada. Por quê? Porque uma das ordens do amor é que a troca entre o dar e o receber deve ser equilibrada sempre nas relações. Eu dou sempre igual ou um pouquinho a mais do que eu recebi. Como que eu vou dar para os meus pais a vida? É Eu dou impossível. igual ou um pouquinho a mais, eu adorei um pouquinho a mais. Sim. Porque aí É tipo você se eles dá. te deram o pão com requeijão, você dá um pão com requeijão e uma fatia de queijinho em Sim. Porque cima. se você der demais, você sufoca o outro, você desequilibra a balança e você se sente Ai, eternamente credora e essa pessoa é eternamente devedora, entende? Então, tem que haver o equilíbrio. E como que a gente faz isso com os pais? Porque os pais deram a vida, eu não posso dar a vida a eles, né? Então a gente entende que como eles já deram a vida, eles não nos devem nada além disso. Mas nós ficamos numa ilusão infantil de querer aqueles pais perfeitos. A gente quer o pai do comercial de margarina. E aí a gente fica exigindo, a gente fica eternamente nisso e a gente se enfraquece porque a gente não toma do pai a força para a vida e não toma da mãe o fluxo do amor. Então a gente fica enfraquecido. Então o movimento é o oposto, é olhar para eles e dizer: eu aceito vocês exatamente como são, agradeço tudo o que eu recebi e especialmente o que eu não recebi, porque isso me pera que eu tornou vou anotar essa o que parte. eu sou. Gente, a gente vai ouvir 10 vezes essa live, né? Não, porque se você agradece tudo aquilo que você recebeu e especialmente o que você não recebeu, porque foi isso que te tornou quem você é e te deu toda a força que você tem,
você consegue olhar para esses pais de um jeito muito mais humano. Você consegue se colocar no lugar de pequeno e você olha para eles com esses olhos que realmente recebe deles o que só eles podem te dar, que é o fluxo do amor e a força para a vida. Se você não olhar assim, você não consegue receber, você se fecha para isso, entende? Porque eles estão ali para te dar. Eles podem nem saber disso, mas eles estão ali representando exatamente isso, entende? E, Não aguento, gente. e só mais uma coisa, a Por única favor. forma de compensar essa troca desequilibrada com relação aos pais, para que a gente não se sinta eternamente devedor a eles, é expressar verbalmente todo o nosso amor e gratidão. Ah, isso. Eles precisam ouvir, porque aquela história, eles sabem, não é assim. A gente precisa Uhum. efetivamente dizer: eu amo vocês e sou muito grata por tudo que eu recebi. E internamente você complementa, e por tudo que eu não recebi. Exato! Porque eles deram tudo que Maravilhosa. eles tinham. Tudo, com certeza, com E certeza. eles são os pais certos para você, assim como os meus são os pais certos para mim. E agradeço que os meus assistiram essa live, eles estão sempre assistindo, fico Ah, muito feliz, porque isso me traz muito amor, assim, realmente é especial. E, e todos aqueles que se abrem para isso e que se colocam vulneráveis para receber isso, Helena, a vida transforma, não tem como não transformar. Trazer o pai e a mãe atrás de mim, em qualquer lugar que eu vou, numa live, no trabalho, num encontro, em qualquer lugar, eu ter a força do meu pai e da minha mãe, me faz inteira, as minhas duas metades. E aí sim eu posso me entregar, e aí sim eu posso fluir com tudo isso. ai, gente, por favor, Deus, duplica essa mulher pelo planeta Terra, por favor. Duplica. Pais, vocês não querem ter mais filho? Vamos deixar mais. Por favor, a gente precisa de uma Ai, Gisela, querida. gente. Ai, Imagina. Gisela! Me acabei de chorar. Parece que eu vi filme. Muito linda. Sua sensibilidade é Gi, emocionante, querida. eu sou muito emocionante. A gente vê uma sensibilidade, uma Mas é que é abertura. muito lindo, né? Que eu sempre falo isso, que eu gosto, que eu sei quando eu choro, quando é verdade. A verdade sempre me emociona, Sim. né? Tipo, a verdade sempre me toca num lugar muito profundo. Assim, quando. Enfim, primeira vez que eu fui num show de mantras também. Sentei e falei, ah, que Ah, legal, eu show de também. mantras. Do nada começou a cair lágrimas, lágrimas lá. Eu falei, gente, é que vai num lugar que não passa num racional. Assim como as suas Acontece o mesmo palavras. comigo, mesmo. Eu ouço mantras e eu sou transportada por uma dimensão de luz e amor. E assim, eu também não entendo nada das palavras e a minha alma, ela tá em festa. É muito, muito lindo isso, Tá né? vendo? Por isso que a Gi me representou na constelação. Sim, Por isso que a gente, muito naquele dia, bom. naquela hora, estava juntas. Verdade. É uma conexão forte. A Paty que tá aqui, Paty, eu me encantei. Eu não conhecia a Gi, eu olhei para ela e eu lembrei da Cris. A Paty mora em Lisboa. E é Sim. também nossa amiga que eu te falo que você me lembra. Uma amiga irmã de Lisboa. Gente, amei. Temos 2 minutos para fechar essa live. Eu tô muito honrada e muito feliz. Gi, você faz constelação por online? Você faz Sim, atendimento? eu estou fazendo atendimento tanto individual quanto em grupo. Você está super convidada para vir assistir um grupo. Eu e o Bruno estamos fazendo e tem sido fantástico. Assim, Eu quero, que dias? a gente faz geralmente de quinta, das 8 às 10 da noite, e tem sido muito, Nossa. muito profundo, assim, um presente da quarentena. E dá mesmo, mas calma, em grupo Sim, e rola fazer por online? Nossa, eu sim, quero é ir com a minha mãe. Eu falei impressionante. hoje pra ela, eu falei, mãe, que eu falo de você como se eu estivesse falando de mim, né? E aí eu falei, mãe, você vai, a gente vai fazer, a gente vai na constelação. Então pronto, Estão fechado. Quinta-feira estarei convidadíssimas. lá. Ah, que bom, Estarei será um lá. prazer, alegria. Incrível, estarei lá essa quinta-feira, Que bom. maravilhosa. Querida, gratidão, que delícia estar aqui nesse espaço de amor e de luz que você cria. Muito feliz por poder partilhar
aqui esses ensinamentos do Bert e ouvir tudo aquilo que você tem. Uma troca maravilhosa. Obrigada. Foi realmente especial. Seja a primeira de muitas, né? Amém. E, gente, Gratidão, quem querido. sentir, amanhã eu vou estar no curso sobre sonhos, portais de manifestação do poder pessoal. As infos estão na bio, também um universo incrível, desbravar esse Eu inconsciente. imagino, eu imagino. Eu sempre falo para o Bruno, eu marquei ele, inclusive, porque ele tem sonhos assim É muito impressionantes. legal. Gente, gratidão, boa noite. Gratidão, boa Beijos, noite beijos, a todos. beijos. Tchau, tchau.